esse manual aqui, o Espírito Santo na vida cristã. Bom, caso os irmãos forem querer, pode nos procurar que a gente faz encomenda para a série, tá bom? E hoje vamos para a nossa aula de número 8, pouco 7, melhor dizendo. 8 aqui, vamos atrasar. Aula 7, tá bom? E o título da aula é a blasfêmia e os pecados contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 22, a seguir. Glória a Deus. Cadê um pouquinho, você? Pronto, agora você vai responder tudo. Mateus capítulo 12, versículo 22, vamos ler o 22 ao 24, saltaremos para o 27 e 28 e encerraremos com 31 e 32. Bem, diz assim a palavra de Deus: trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou. E o cego e mudo falava e via, e toda a multidão que se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão como Beelzebul, príncipe dos demônios. Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. 31. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Glória e Pai, a Deus. nessa noite teremos, ó, que o Senhor venha, meu Pai, nos direcionar pela tua vontade e o teu querer. Que o Senhor abra nosso entendimento e a nossa compreensão. Que possamos sim crescer em graça e conhecimento. E que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais contigo através da tua palavra. Que nessa noite a tua igreja, Senhor, possa ser alimentada pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ter a sua fé acrescentada e fortalecida e seu espírito vivificado na tua presença. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente conosco, ó Pai, nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje estudaremos a nossa 7ª lição, que é a blasfêmia e os pecados contra o Espírito Santo. Porém, como é de costume, nós retomamos um pouco da nossa última aula, né? Aprendemos sobre o Espírito Santo como nosso guia, aquele que conduz, aquele que nos orienta, e ele nos orienta em toda a verdade. Lemos também e estudamos a forma ou a maneira que o Espírito Santo se manifestava na antiga aliança e como o Espírito Santo se manifestou e se propaga no Novo Testamento. O seu ministério sobre os apóstolos, sobre a igreja como um todo, por onde ele guia-os pela verdade que é a palavra de Deus. Ele que é o autor e o inspirador das Escrituras, tá certo? Então, basicamente estudamos isso em nossa aula passada, e hoje vamos entender um pouco mais sobre o que é a blasfêmia e quais os pecados contra o Espírito Santo, certo? Nossa lição aplicada diz assim: muitos cristãos não compreendem o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso devido à complexibilidade do assunto ou talvez à falta de interesse em compreender a verdade sobre o tema em questão. Seja qual for a dificuldade, uma coisa é certa: muitos desistiram de Cristo por acreditarem ter blasfemado contra o Espírito Santo. A correta compreensão da expressão blasfêmia contra o Espírito Santo é capaz de trazer luz àqueles que estão envoltos em densas névoas de dúvida
e devolvendo-lhe a alegria e a segurança da salvação. Então, basicamente, irmãos, o que ele está tentando nos propor é que a má interpretação ou o sentido, né, do significado do que é blasfêmia pode levar muitas pessoas a desistirem de servir ou de seguir a Cristo. Por quê? Porque uma coisa é certa, nós temos a consciência ou sabemos que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida, nessa vida e nem na vinda vindoura. Porém, é necessário compreendermos o texto e, usando alguns termos técnicos, a hermenêutica e a exegese, que é onde nós vamos buscar entender profundamente o contexto daquilo que Cristo falou, para que através daquela palavra nós compreendamos o que ele está se referindo ao povo. O exemplo que eu usei com os irmãos lá em Cajueiro, por exemplo, a palavra mundo. Dependendo do contexto que a palavra mundo está inserido, você vai compreender o que Jesus está falando. Por exemplo, em João 3,16, o que está escrito lá? Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo. Só a Fernanda sabe? Sabe? Então diga aí. A senhora está na aula 1? É a 7. Está achando mais não? Subiu a 7? Meu Deus. Então o que ele diz lá em João 3,16? Amou quem? O mundo. Deus ama o mundo? Mas em 1 de João ele diz que Deus aborrece o mundo, é aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Como é que Deus ama o mundo? Só que o sentido de mundo ali se refere à humanidade, às pessoas. Deus amou as pessoas a tal ponto que o que? Deu o seu único filho para morrer por eles. Então veja que o sentido, a palavra é a mesma, mundo, porém o contexto dela nos revela o que Deus está falando. Também vemos mundo aplicado na Bíblia como se referindo ao globo terrestre. Quando Isaías fala do mundo, ele está se referindo ao que? Ao planeta Terra. Nem a humanidade, nem o mundo lá fora, mas sim o planeta Terra. E em 1 de João ele diz que quem se constitui amigo do mundo, ou seja, dos prazeres e da concupiscência, ou seja, do desejo desenfreado da carne, esse se constitui inimigo de Deus. Então, mundo, dependendo do contexto, você vai entender o que está se referindo. Nem sempre quando aparece mundo na Bíblia, são as coisas mundanas, mas pode se referir à humanidade. Pode se referir ao planeta Terra. E para isso eu preciso saber o que? O contexto. Por isso eu preciso ler todo o contexto, para daí então compreender corretamente, senão eu vou estar falando uma coisa errada, vou estar explicando algo erroneamente. Porque onde tiver mundo, eu disser que as coisas do mundo, então Deus ama o mundo. E aí? Quer dizer que Deus ama as coisas do mundo? Então, preciso do contexto para poder embasar e explicar. Então, daí a hermenêutica e a exegese bíblica, tá bom? Então, assim também, irmãos, a palavra blasfêmia. Se a pessoa não compreender o real sentido, ela pode aplicar aquilo de forma errada e achar que cometeu esse pecado. E o que ela vai pensar? A Bíblia diz que não tem perdão nem nessa vida nem na vida futura. Então, só tem uma coisa a fazer: desistir. Porque acha que cometeu sem saber o que realmente é a blasfêmia. Mas, quando eu compreendo o verdadeiro sentido da palavra, então eu tenho uma compreensão se eu fiz aquilo ou não, e o que é verdadeiramente o blasfemar. Então hoje vamos aprender o verdadeiro sentido, para então ter a consciência de que tal ação e tal atitude não venhamos praticar, certo? Introdução ao comentário. O conceito bíblico sobre blasfêmia contra o Espírito Santo é muito delicado, e para uma correta interpretação é necessário recorrer à etimologia da palavra e o contexto em que foi utilizado pelo Senhor Jesus Cristo em resposta aos fariseus e aos escribas. Apenas dessa forma será possível compreender que um cristão fiel ao Senhor jamais praticará esse ato hediondo e digno de condenação. Então, veja que o que eu falei anteriormente é o que ele reforça agora.
que nós precisamos entender o contexto que Jesus estava ali falando e com quem ele estava falando, né? Ele estava falando com dois grupos religiosos. Quais eram eles? Fariseus e os saduceus, escribas. Então, os grupos religiosos que eles estavam ali conversando. E quando eu entendo o cenário e para quem ele estava falando, eu vou entender o porquê que ele falou aquilo. É a forma correta de interpretar. Então, a palavra etimologia significa a origem da palavra. Então, eu preciso ir à origem, né, da palavra, certo? E vamos lá, definição. O termo blasfêmia é traduzido da palavra grega blasfêmia, que significa caluniar, injuriar, difamar, insultar e ultrajar. De modo simples, pode-se dizer que blasfemar significa utilizar o linguajar insultante, ultrajante e caluniante. A palavra blasfêmia indica o hábito de dizer coisas abusivas, fazer uma declaração ofensiva ou ser contra alguém. Devido a esta gama de possibilidades, a palavra deve ser entendida sempre dentro do seu contexto, dentro da situação em que foi utilizada. Então veja que a palavra blasfêmia, ela significa muitas coisas, porém vai depender de onde ela está inserida para dizer, olha, ela significa isso aqui, é injuriar, é insultar, é ultrajar, mas vai depender do contexto que foi usado. Então, o contexto que foi usado é o que nós vemos em Mateus 12, 22, e a gente vai compreender o real sentido da palavra blasfêmia, né? A etimologia, que é a origem da palavra, é uma palavra grega, né, irmã Cícera? Não sei se gosta de grego. Qual é o nome do Consolador, irmã Cícera, em grego? Eu sei. É assim. Não, para. Aí, irmã, vai ajudar essa, irmã. Cletos. Aí ajuda aí. Fala de duas vezes. Para. Cleto. Cleto. Pronto. Aí, é o Consolador, né? Então, vocês que gostam do grego, aprender aí. Então, a palavra blasfêmia, como está no Novo Testamento, e nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, não foi em português, né? Falavam grego, tá? Então, o termo vem da origem da palavra grega, certo? Segundo ponto, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus Cristo usou a palavra blasfêmia 2 vezes no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, 31 e 32, e no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. De acordo com os textos, é possível notar que Cristo deu uma resposta direta aos fariseus e saduceus que não aceitavam o fato de Cristo ter realizado o milagre da libertação de um jovem endemoniado, através do poder do Espírito, sendo que atribuiu ao efeito ao próprio diabo, né, Beelzebub. Ao analisar as passagens, é possível notar que os fariseus e saduceus, tidos como conhecedores da lei de Deus, conscientemente negaram, né, o feito de Cristo, acusando de realizar o milagre através do príncipe dos demônios. Então aqui, nessas duas referências que Jesus fala a respeito do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, antes de dizer o que é, eu quero perguntar a vocês o que vocês acham que é. E aí, irmã? A gente já estudou isso, lembra ou não? Lembra não? Nossa, sim. Uma memorial. Para lembrar. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que a senhora acredita que é? Não acreditar em Jesus, porque ele fazia milagre, acreditar em social. E a senhora, irmã? Agora eu quero saber o que a senhora acredita. Esqueci. A senhora está voltando para casa ainda, né? Então não esqueceu tudo não. E os outros irmãos, acho que é o quê? Eu acho, irmão, que o Espírito Santo se manifesta e não se usa como diabo.
Eu creio que eu entendo um pouco sobre isso. E você, linda? Eu já sei que é atribuir uma obra de Deus ao inimigo, né? Dizer que foi o inimigo que fez, sendo que não foi o inimigo que fez, quem fez foi Deus. Então isso é blasfemar. Então, deu para entender que é blasfêmia? Aí você Contra dá um o Espírito exemplo, Santo. né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir uma obra de Deus a Satanás. Então, isso é o real sentido de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Como o exemplo que está aí na palavra, né? Jesus expulsava o demônio. Aí os fariseus e escribas disseram, olha, ele está expulsando ali, mas quem está usando ele é o Satanás. Aí ele, ó, se eu expulso por Satanás, o espírito de vocês está expulsando por quem? Aí ele disse, quem falar contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora, nem na vida futura. Agora pronto, foi? Então, Agora há pouco, a semana dessa, logo. O senhor ensinou a gente, a pessoa só está vendo. Ai. então, basicamente é isso, né, irmãos? É o sentido real da palavra, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir uma obra feita pelo Espírito de Deus a Satanás, né? Jesus curou e disseram, ó, quem curou aí foi Satanás. Então é atribuir uma obra de Deus a Satanás. Porém, diante disso, veja para quem que Cristo falou. Lembra que eu disse que é importante nós entendermos todo o contexto da história, para quem e por que ele está falando, naquilo, o contexto que aquilo está inserido. Por quê? Veja que as pessoas que ele fala são um grupo religioso que era conhecedor de toda a lei, tradição judaica, e os escribas também, que eles eram os compiladores, aqueles que escreviam a lei. Então, o grupo de pessoas que estão blasfemando ou atribuindo, né, dizendo que aquilo que Jesus estava fazendo não era qualquer um. Podemos dizer que eles eram os crentes da época. Por quê? Porque eles eram que estudavam a palavra, eles que liam a palavra, eles que pregavam a palavra. Quem é que faz isso hoje? Os crentes. Quem que lê, quem que prega, quem que ensina. Então eles conheciam, e mesmo conhecendo a Escritura, mesmo conhecendo e sabendo que haveria de vir o Messias em Jesus diante dos olhos dele, que é que ele estava dizendo? Esse Messias aí é falso, esse aí não é o profeta verdadeiro que havia de vir. Esse Cristo que manifestou não é o Filho de Deus. Tanto é que Jesus vai dizer, né, em João 5,39, que ele diz lá, examinai as Escrituras. Mas alguns usam esse versículo como se Jesus estivesse incentivando a estudar a Bíblia, e não é. Não é. Olha o que diz lá o texto. João 5,39. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus está fazendo uma crítica. Vocês estudam a Bíblia, falam de mim, e agora que eu estou aqui, vocês não reconhecem que eu sou filho de Deus? Ou seja, o sentido que as pessoas aplicam hoje é o quê? É examinar a Escritura, porque elas contêm a vida eterna. Não é esse sentido que Jesus falou. Jesus está chamando a atenção. Vocês estudam a Bíblia, vocês leem a Bíblia. Eu estou aqui diante de vocês, vocês não me reconhecem que eu sou o Filho de Deus. Jesus está puxando a audiência. Daqueles que conheciam a Escritura, aqueles que sabiam a lei, vocês examinam, né? Examinar não é só passar a vista e ler aqui um versículo. Eu já li a Bíblia hoje. Li um versículo. Examinar, irmãos, ele dedicava a vida dele completamente só à Escritura. Os fariseus e todos os grupos religiosos, como um judeu ortodoxo, ele tem um ritual chamado Bar Mitzvah, ou Filho do Mandamento. Com 12 anos de idade, que é a passagem, né, um rito de passagem da vida juvenil, criança para adulto, com 12 anos, ele vai recitar. Aí diz aí quantos mandamentos? Decorado? 613. 613 só.
A gente está decorando quantos versículos? Com 12 anos, uma criança judia até os dias atuais, nesse momento de passagem de rito da sua fase de criança para adulto, ele vai recitar os mandamentos. Os fariseus, irmãos, eram uma pessoa estudada. Dos seus 12 aos 30 anos, quando ele assumia, podia exercer a função de fariseu, eram 18 anos estudando o quê? A lei, a palavra. Era todo dia estudando. Aí Jesus está diante deles, aquele que a palavra fala direto. Porque todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. Em todos os livros da Bíblia, Jesus aparece. Ele se manifesta. E mesmo assim, Jesus, diante dos olhos dele, eles não reconheceram que Cristo, que Jesus era o Messias. Dedicaram a vida dele todas ao estudo, e quando chegou aquele que havia de vir, não creram. Jesus diz: vocês examinam a Escritura, falam de mim e ainda não me reconhecem. Então, esse é o sentido verdadeiro quando Jesus diz: examinai as Escrituras, e não mandando ensinar, né? Mas, voltando aqui, dentro desse contexto dos fariseus e escribas, eram conhecedores da lei. Eles sabiam todos os ritos, todas as festas judaicas, eles sabiam todos os mandamentos decorados. E mesmo assim eles estão dizendo que aquela obra que eles reconheciam e sabiam que somente Deus é que pode dar visão ao cego e o mudo passar a falar, somente Deus tem esse poder. Mesmo assim disseram: é Satanás por inveja. Por inveja, porque Jesus estava curando o ego, por conta do ego deles. Eles não queriam uma pessoa para disputar com eles. O Messias que eles esperavam era totalmente diferente. O Messias que os fariseus esperavam, como eles eram separatistas, ou seja, eles eram um povo recluso que achava que Deus viria só para eles, porque eles eram unicamente santos. Não existia mais ninguém santo na terra do que os fariseus. Aí eles achavam: não, quando o Messias vier, ele vai escolher a gente, nós vamos ser os queridinhos dele e pronto. Todo o resto ele vai condenar. Aí Jesus vem o quê? Nada disso. Jesus senta com os pecadores, vai ensinar, como ele mesmo disse, que necessita de médicos que estão enfermos, não estão. Então ele vem totalmente diferente do que a mente humana acreditava que ele viria. Totalmente diferente. Eles esperavam alguém que viria para massagear o ego dele e dizer: verdadeiramente vocês são muito santos, vocês se separaram, vocês são um povo diferente, então vocês são os queridinhos, os outros estão tudo condenados. Jesus não fez isso. Ele abraçou o pecador. Ele pregou e trouxe o Evangelho para aqueles que estavam distantes de Deus. E aqueles que conheciam a palavra, que deveriam levar o Evangelho, estavam guardando para si, dizendo: não, nós não podemos nos contaminar, não podemos se misturar com o outro, porque isso aí vai nos afastar de Deus. Aí veio Jesus lá sentando com os pecadores, não creram nele, não acreditaram que Jesus é Deus. Então, aqueles que Jesus falou, que atribuíram, falaram, blasfemaram, eram conhecedores. Então veja aqui, irmãos, o pecado de blasfêmia não tem perdão para aqueles que têm que ter consciência da palavra. Alguém que está lá fora e comete uma injúria dessa ou blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ele não tem conhecimento da Bíblia, ele tem perdão ou não? Tem. Tem ou não tem? Tem, por quê? Porque ele não tem conhecimento da real palavra. Ele não sabe das Escrituras, ele não tem consciência do tamanho do pecado que ele está cometendo. Mas aqueles que falaram isso com Jesus sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles não eram pessoas leigas, eles eram conhecedores da lei. Eles não eram qualquer pessoa indouta, não. Eles eram sábios da lei, eram aqueles que meditavam de dia e de noite, aqueles que, alguns deles, os doutores da lei, andavam com a capa que tinha todos os mandamentos gravados. Outros andavam com os filactérios, que eram caixas com versículos amarrados no braço, outros na testa. Ou seja, o corpo dele todo estava cheio da palavra. O problema é o interior. A roupa deles tinha os mandamentos no braço, carregavam os mandamentos, alguns na testa, tinham a lei de Deus, e no coração
E a palavra no interior? Muitos têm estereotizado, sabe os versículos decorados, sabe a lei de Deus, sabe a Bíblia, mas se ela não estiver no nosso interior, não adianta, porque eles sabiam mais do que nós. Nós conseguimos recitar todos os mandamentos, lei e tradição decorada? Você consegue? Não. Eles conseguem com 12 anos. A gente tem que aprender pelo menos isso aí com eles, né? É estudar um pouquinho mais. A gente não consegue. Mas nós temos a lei de Deus no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, para podermos então vivenciar e colocá-la em prática. Ela não está somente no nosso exterior, não somente para falar, para acusar ou para apontar, eu dizer, eu sei o versículo tal decorado, eu sei tal palavra, não. Mas precisa estar no nosso interior, como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, no meu interior, para não pecar contra ti. Então isso é importante, é saber e compreender a quem Jesus estava dirigindo a palavra naquele momento. Então, eles não eram idôneos, eram pessoas conhecedoras completamente da lei de Deus. Então, para eles, irmãos, Jesus diz: para vocês ter perdão, mas não. Vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Vocês que são conhecedores da lei, vocês que conhecem a lei mosaica, conhecem os princípios de Deus, e ainda assim cometeram tal crime. Aquele que falar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na vida vindoura, a vida futura. Então, Jesus direcionou isso a eles, aos fariseus e escribas, que estavam apontando e acusando ele de praticar a cura não por obra divina, mas sim por obra de Satanás. Então Cristo disse que a eles não haveria perdão. É interessante notar que a manifestação dos fariseus e saduceus teve como objetivo levar dúvida a uma multidão que indagava, maravilhada: não é esse o filho de Davi? Sabia que o Messias prometido realizaria milagres como os que tinham contemplado. Então veja que tudo isso foi motivado pelo sentimento de inveja, porque a multidão gritou: não é esse o filho de Davi? Ou seja, eles estavam em dúvida, porque sabiam que quando o Messias viesse, ele curaria, ele faria tantos sinais, prodígios e maravilha. E agora eles estavam contemplando com seus olhos, vendo pessoas sendo libertas de espírito maligno, vendo pessoas que eram cegas enxergando, mudo falando. Então eles perguntaram: porventura não é esse o filho de Davi? Ou seja, o Messias que deveria vir não é esse? Os fariseus já ficaram com raiva, ficaram com inveja, porque o povo começou a olhar para Jesus, começou a olhar para ele. Então a inveja dos fariseus fizeram eles blasfemar. Então veja que o sentimento de inveja trouxe ao coração deles, fez eles cometerem um pecado eterno. É o único pecado eterno que tem, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabia disso? É o único pecado eterno que não tem perdão. E a inveja motivou eles a cometer esse pecado. Por quê? Porque o ego do ser humano, o ego do ser humano é o seu maior inimigo. Por quê? Porque para onde você for, o seu ego está com você. Porque o ego é o eu. Tem como você sair e dizer: fica eu aí em casa e eu vou. Não, você vai, para onde você for, o seu ego vai consigo. Você leva ele para onde for. Então, nosso maior inimigo somos quem? Nós mesmos. Todo dia a gente tem que lutar com ele. Todo dia a gente tem que dizer: não é por aí. E o Espírito Santo apontando o caminho, o Espírito Santo guiando, e a nossa carne, o nosso ego: não, mas eu não quero isso. Nosso ego é o nosso maior inimigo. Então, os fariseus se deixaram levar pelo seu ego. A inveja, que é uma obra da carne, que alguns dizem que a inveja é um espírito, não é espírito, é obra da carne. Então, é uma ação do ser humano, é natural, no caso, é carnal. Então, a inveja é uma obra da carne, que precisa ser mortificada através de oração, de jejum, de reconhecimento, dizer: Deus, trabalha a minha vida, meu coração, tira o sentimento de inveja,
porque isso é do ego, é do ser humano. Todos nós nascemos com ele, tem para onde correr. É a nossa natureza. A natureza caída do ser humano, tem para onde correr. Todos estão sobre a natureza pecaminosa. Porém, por meio de Cristo, nós conseguimos ser regenerados. Glória a O Deus. que é regeneração? O que é regeneração? Novo. Aceitar Jesus é outra coisa. Regeneração. Lembra de nascimento? Novo. Nascer de novo. Isso. Exatamente. Regeneração Glória é a ser Deus. gerado uma segunda Vez. vez. Então, regeneração é ser gerado uma segunda vez. E quantas vezes a gente é regenerado na vida? Uma. Só uma, né? Ela falou, né? A senhora é inteligente. Apenas uma vez. Nós somos regenerados, nascemos de novo, espiritualmente somente uma vez. O verdadeiro nascimento é quando temos um encontro com Cristo, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, à conversão verdadeira, e então nós reconhecemos a nossa condição como pecadores e nos rendemos a Deus. E essa transformação é o que Cristo apresentou a Nicodemo. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Ela fala, eu sou velho, sou de idade, como é que eu vou nascer de novo? Não tem como não. Você, mestre, sábio, não entende das coisas que eu estou falando, Nicodemo? E Jesus está falando do novo nascimento espiritual. Porque regeneração, nascer de novo, dizer, ou significa ser gerado do alto. Então, o nascer de novo não é ser batizado nas águas, é quando nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo. Aí é um novo nascimento, é quando nos tornamos uma nova criatura. Então, esse momento acontece uma vez na vida do cristão, essa conversão verdadeira e genuína, essa verdadeira mudança de vida, né? Como Zaqueu Glória mudou a Deus. no mesmo dia, encontrou com Jesus, ele disse, Jesus, eu tenho roubado, eu vou parar de roubar, vou devolver, e agora minha vida vai ser do Senhor. Ele mudou completamente a vida dele no mesmo dia que Jesus encontrou ele. Então esse novo nascimento, esse ser gerado de novo uma segunda vez, ele acontece uma única vez. E ele é verdadeiro, genuíno. E aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, eles permanecerão em Cristo até o final da sua vida. Glória a Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que trabalha na sua vida, levando ele até o grande dia. Glória a Deus. Então, diante da dúvida do povo, não é este o filho de Davi, ou seja, não é esse o Messias, porque eles sabiam que a lei diz que o Messias deveria vir da linhagem de Davi. E é interessante, irmãos, que Mateus ele começa a linhagem davídica de Abraão. Aí vocês perguntam, por que tem tanta genealogia na Bíblia? Para que isso aqui serve? Né? Para que esse nome, esse gerou esse, que gerou esse, que trouxe esse aqui gerou aquele? Vocês já prestaram atenção que a genealogia de Mateus e Lucas é diferente? Vocês nunca se perguntaram não por quê? Por quê? Mateus diz de um jeito, Lucas diz de outro, quem está certo? Quem está certo? Os dois. Os dois. Por quê? Mateus escreve aos judeus. E para provar aos judeus que Cristo é o Messias, ele traz a linhagem de Davi, que era justamente da onde deveria vir o Messias. E Lucas traz a linhagem de Maria. E de onde é que ela veio? De um filho de Davi. Ou seja, tanto o pai como a mãe, Jesus veio da linhagem de Davi. Não tinha para onde correr. Não tinha como ele dizer, não é ele não. Porque dos dois lados, a linhagem de Jesus apontava para Davi. E consequentemente levava Abraão, os seus antepassados, e aí vai. Então a genealogia servia para os judeus para quê? Para testificar se verdadeiramente aquela pessoa pertencia àquela linhagem e se ela era quem estava dizendo.
Então, tanto Mateus como Lucas estão corretos em dizer, só que um pega a linhagem a partir da família de José e o outro a partir da linhagem de Maria, e os dois apontam para Davi. Ou seja, ele é o filho de Deus. Tanto de um lado como do outro, a linhagem dele é davídica, né? Mas é só uma curiosidade, eu já tive essa curiosidade. Por que Davi, por que Mateus diz uma coisa e Lucas diz outra? Por que os nomes são diferentes? Um está certo, o outro está errado? Às vezes a gente fica com curiosidade, né, na Bíblia, umas coisas interessantes. Mas aí a gente estuda um pouco mais e passa a compreender nessa realidade do Evangelho. Vamos aqui continuar. Isso era um insulto, né, uma difamação, atribuição ao diabo, que era obra de Deus. Era isso que esses homens conhecedores faziam, blasfemavam contra o Espírito Santo. Foram condenados, certamente porque configurou-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a ação deles levou eles a uma condenação eterna, porque se configurou verdadeiramente o sentido de blasfêmia, né? Vamos ver aqui na Escritura, no Antigo Testamento, os pecados contra o Espírito Santo. Primeiro exemplo que nós vamos ter de Sansão, onde o Espírito Santo deixou por persistir no pecado e na desobediência. Juízes 16, 19 e 20. A Bíblia diz que quando Dalila disse: Sansão, está vindo aí os teus perseguidores, eis que eu me levantarei como antes e vencerei. Só que o versículo, a parte B do versículo diz: e não sabia ele que o Espírito havia se retirado. Ou seja, perdeu o Espírito Santo e nem soube que ele saiu. Para ele estava do mesmo jeito. E é um ponto crítico quando o homem ele perde o Espírito Santo e ele acha que a vida dele está do mesmo jeito, que não está. Porque o homem sem Deus, pense na misericórdia que é. Portanto, o que Davi pediu para que Deus não retirasse dele quando ele pecou? O Espírito Santo. O Espírito. Senhor, eu pequei, mas não tive limite ao Espírito Santo, não. Porque ele reconhecia, irmão, se ele tinha pecado, tinha o Espírito de Deus, ainda errou, imagine sem ele. Como é que Davi ia viver agora? Porque o homem sem o Espírito de Deus, a gente com Deus já é difícil. A gente luta, é verdade. A gente persiste, meu Deus, me ajuda, me auxilia, o Espírito Santo está te guiando, te conduzindo, te fortalecendo, e às vezes não dá certo, você não consegue, imagina sem ele. E foi uma derrota para Sansão. Mas o triste é, irmão, que ele não reconheceu, não soube que o Espírito havia se retirado dele. Ele perdeu o Espírito e estava nem aí, não, estou forte do mesmo jeito. Achava que podia fazer as mesmas coisas. E tem gente que Deus está bem longe dele e ele está pregando, está louvando, está adorando, está fazendo o pai todo. Mas não tem mais o Espírito de Deus. Por quê? Porque não se deu conta do tesouro que ele perdeu. Então, Sansão perdeu e não se deu conta. Nem se preocupou. Misericórdia de nós, Jesus. Então, precisamos pedir a Deus para sermos sensíveis ao Espírito Santo. Segundo exemplo é Saul. O Espírito de Deus também se retirou dele pelo seu pecado de desobediência, do seu erro. Isso levou ele agora a ser atormentado por espírito maligno. Veja, o Espírito de Deus saiu e agora o homem é atormentado por demônios. Veja a situação triste. Alguém que foi cheio de Deus agora está sendo atormentado por demônios. A desobediência. O exemplo também do povo de Israel, que se rebelou contra Deus. O Sinédrio, que é o conselho, dos fariseus ou dos religiosos da época de Jesus, em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que eles resistiram à pregação de Estevão a ponto de apedrejá-lo. Ou seja, enquanto Estevão pregava, o Espírito Santo usava ele. Eles resistiram à pregação a ponto que apedrejaram ele, resistiram ao Espírito. E o apóstolo Paulo nos alerta que não devemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30, Ele diz que nós estamos selados com o Espírito de Deus,
e não devemos entristecê-los. Um cristão pode blasfemar contra o Espírito Santo? É uma pergunta, né? A falta de compreensão do tema tem levado muitos a dúvidas a respeito de ter ou não blasfemado contra o Espírito Santo, o que tem destruído suas vidas e seu relacionamento com Deus. A falta de conhecimento leva a situação muito perniciosa e desagradável, e citamos alguma. Então veja que alguns cristãos já desistiram da caminhada, né? Desistiram de seguir a Cristo porque acreditaram que algum dia da sua vida ele blasfemou contra o Espírito Santo. Só que a não interpretação correta ou a compreensão do que é blasfemar leva muitas pessoas a desistir. Por quê? Por exemplo, a gente diz que alguém que não conhece a lei de Deus, não conhece a Bíblia, que está lá fora, e que por acaso aconteceu um momento da sua vida, blasfemou, ele tem perdão? Tem perdão. Só que quando essa pessoa passa para Jesus, e alguém fala sobre blasfêmia, e não explica a ela a diferença daquele que está aquele que está em Cristo, aquele que conhece a palavra, para alguém que não conhece, o que ele vai achar quando eu disser que o que é blasfêmia? Ele vai dizer que blasfemou. E o que ele vai fazer? O que eu vou fazer na igreja? Se eu já fiz isso, tem mais jeito para mim não, estou condenado. Ele desiste. Então, se não explicarmos corretamente, pode acontecer de pessoas desistirem da caminhada porque não foram ensinadas, né? Por achar que lá fora cometeram, e isso levou ele à condenação eterna, não tem mais jeito para ele. Só que tem essa questão do sentido para quem Jesus falou e por que ele falou aquele grupo de pessoas, né? Ele não falou para a multidão, ele falou para os fariseus e saduceus, tá certo? Mas vamos ver aqui algumas coisas que não são blasfêmia, né? Ou que levam, né, a pessoa a blasfêmia. Primeiro ponto, desmotivação para seguir a Cristo, né? Alguém que pensa ter cometido o pecado da blasfêmia, ele se desmotiva a seguir a Jesus, como eu já falei, né? Segundo ponto, blasfêmia contra o Espírito Santo não é imposição de autoridade. Ou seja, pode acontecer de que alguns grupos religiosos, irmãos, que se dizem ser cristãos, eles têm, né, as suas regras, os seus métodos, e ele diz, se você não fizer o que eu estou mandando, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou seja, eles utilizam medo nas pessoas, né, de pecar contra o Espírito Santo, ser condenado com a coisa que ele quer que os outros façam. Só que não é correto. Blasfemar contra o Espírito Santo não é uma imposição de autoridade. Não é eu impor aqui uma lista de coisas, se você não fizer tudo isso que eu estou mandando, você está blasfemando. Não tem nada a ver. Só que se a pessoa não sabe o que é blasfêmia, e eu chego para ela e digo que isso é blasfêmia, ela vai acreditar em quê? Eu estou ensinando, o que eu estou falando. Então, tem algumas pseudo-religiões, que o termo pseudo significa falsas religiões cristãs, que tem os seus livros, né? Fora a Bíblia tem outros livros, e se você não acreditar no que esse profeta, essa profetisa está dizendo aqui, você está condenado, porque que foi o Espírito de Deus que falou. Ou seja, antibíblico. Estão querendo impor nas pessoas uma coisa que a Bíblia não impôs. Então eles estão querendo colocar um jugo que nem Jesus coloca, mas o ser humano quer colocar para quê? Para que o povo obedeça o que eles estão mandando. Mas se a pessoa tem consciência do que é blasfêmia, ela vai dizer, você está mentindo, você está me enganando. Então conhecimento ele liberta. Glória a Deus. Diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o conhecimento da verdade, não, eles nos libertam. Glória a Deus. A gente não fica preso o que as pessoas estão dizendo, não, fica preso o que a Bíblia diz. Paulo vai dizer, né, no caso, Lucas escreve em Atos 17, a igreja de Bereia dizendo, estes são mais nobres do que os nossos irmãos de Tessalônica, porque a cada dia que Paulo pregava, eles consultavam a Escritura, se aquilo que Paulo falava era verdade. Ou seja, era Paulo pregando e o povo dizendo, vou olhar aqui na Bíblia. E a gente tem uma facilidade, porque a Bíblia nossa é diferente. A deles era um rolo, e não tinha capítulo e versículo não, era direto. E daqui que eles acharam? Entendeu?
E hoje o povo tem tudo, tem a Bíblia no celular, você coloca lá só a referência, já dá o versículo lá, você coloca só o começo e as pessoas vão ler não. É uma preguiça mesmo, é uma falta de coragem. Está entendendo? E naquele tempo Paulo disse, rapaz, era eu pregando e o povo lá verdadeiramente vendo se estava escrito o que eu estava falando. Olha aí, esses são mais nobres, esses são pessoas diferenciadas, porque tudo que eu pregava eles consultavam se verdadeiramente estava na escritura. Ou seja, Paulo chamou a atenção para um público de pessoas que tinham esse interesse de saber se o que estava sendo pregado era aquilo que estava contido na escritura. Para quê? Para não se enganar. Glória a Deus. Ah, é Paulo que está pregando, eles queriam saber disso? Não, pode ser Paulo, João, o que for. Eles queriam saber se estava na escritura, irmão. Essa é a importância do cristão, é saber se tudo que é pregado e ensinado está na escritura. Independente de quem seja que for, precisa estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, não adianta. Pode ser a autoridade que for. Precisa estar ensinando aquilo que está contido na escritura. Glória a Deus. Tá certo? Então, blasfêmia, né? O que não é imposição humana por autoridade, isso não é blasfêmia, né? Eu chego aqui, ó, se você não fizer isso aqui, você vai estar blasfemando, viu? Porque eu sou autoridade máxima, se você não fizer o que eu estou lhe orientando aqui, você não tem mais perdão, não. Isso não é blasfêmia. Isso é autoritarismo, eu querer que os outros façam o que eu estou mandando a todo custo. Tem nada a ver com blasfêmia. Tá bom? Glória a Deus. Outro ponto. Desmotivação do estudo sistemático sobre o Espírito Santo e as manifestações do dom. Então, algumas lideranças e grupos religiosos, eles proíbem as pessoas de lerem a Bíblia. Você sabia disso? Na atualidade tem uns grupos religiosos, algumas igrejas que proíbem os membros de ler a Bíblia. Porque a partir do momento que os membros lêem a Bíblia, o que ele disser que estiver errado, eles vão dizer, isso não está na Bíblia não. Para isso eles proíbem os irmãos de ler a Bíblia. E diz, ó, estou ensinando aqui, se você não fizer isso, você está blasfemando. Aí as pessoas já não lêem a Bíblia. Aí uma lei que eles colocam de não ler a Bíblia, o povo já não lê mais. Aí só fica assim. Então, veja, irmãos, a sociedade ou o tempo que nós estamos vivendo é difícil. É um pouco mandando os outros parar de ler a Bíblia, ensinar a Bíblia. Por quê? Porque o conhecimento da Escritura vai levar a gente a ter dúvida. Ah, mas aqui está dizendo assim, o senhor está falando diferente, mas como é que está aqui? É o que está aqui ou o que o senhor está dizendo? Não é o que está aqui. O estudo da Bíblia vai levar as pessoas a terem dúvida, a despertar o conhecimento, a saberem verdadeiramente o que Deus ele quer para nós. E não ficar somente no que os outros dizem. Né? Nós não podemos ficar no achismo. Porque o problema dos cristãos hoje é o quê? É o achismo. Né? Até meu professor do seminário brincava, rapaz, se tivesse uma faculdade de astrologia, muita gente estava inscrito. Porque o que o povo mais hoje tem é achar. Ah, eu acho que é. Não, não acho não. Você sabe, você não sabe. Eu acho. Não, não acho nada. Né? Então, o achismo das pessoas. Ou a gente sabe o que é, ou não, né? Então a gente precisa ter o quê? Humildade. Vai dizer, eu não sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Entendeu? Então, essa desmotivação pela leitura da Escritura leva muitas pessoas ao achismo. Aí eu acho. Ah, você vai ser salvo? Eu acho. Você vai morar no céu? Eu acho. O que você tem certeza? O que eu acho? Ou seja, tem certeza? Só acha. É o problema do ser humano hoje, os cristãos é que acham. E você olha para Pedro, para João, Tiago, Paulo, ele achava que ia ser salvo? Não, eles falam isso. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele diz, eu acho que vou ser salvo. Ele não disse que achava, não. Ele diz, eu vou ser. Morrer é lucro, porque eu vou para o céu. Mas hoje o povo eu acho. Não sei. Irmão, o que você acha? Você vai para o céu? Eu acho. Você acha que o céu existe? Eu acho. Você tem certeza de alguma coisa? Só que eu acho. Só acho. Mas
não existe essa faculdade de astrologia, né? Se tivesse, um bocado de gente inscrito e passando por nota 10. Só bastava achar, não tinha que ter certeza de nada. E servir a Deus é certezas. Eu tenho certeza que eu tenho um Salvador. Eu tenho certeza que Ele morreu por mim na Glória. cruz. Eu tenho certeza que o sangue dele foi suficiente para pagar o preço. Eu tenho certeza que o perdão que Ele me adquiriu, Ele me comprou, é suficiente. Eu tenho certeza que Ele me justificou. É certezas. O cristianismo não é fundamentado em dúvidas. Eu tenho certeza que Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está no céu, que o Espírito Santo está sobre a igreja, que o Espírito Santo está fortalecendo a igreja. Glória a que é Ele Deus. que convence o pecador. Ou seja, Maravilha. o cristianismo é feito de certeza, não é de dúvida. Porque se a gente for falar só de dúvida, não estou pregando aqui, mas eu não sei se Jesus morreu e ressuscitou. Fica aí a critério de vocês, vocês que acham aí. Se você achar que ele morreu e ressuscitou, tudo bem. Se você achar que não foi, está tudo bem também. Como é que ia estar a igreja hoje? Fundamentada em dúvida? Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se ele morreu, ressuscitou. Outro acredita, outro não acredita. Como é que ia estar? Só misericórdia. Então o cristianismo, irmão, é fundamentado em certezas. Aleluia. Eu sei que eu tenho um Deus que morreu para me salvar. Glória a Deus. Deus que intercede por mim. Então, é certeza, não é de dúvida. Glória a Deus. Quarto ponto e último, para concluir, é a proliferação de visões, revelações e profecias sem nenhum fundamento bíblico, né? Eu até já falei um pouco. Tem algumas religiões, né, pseudo-cristãs, que eles têm a Bíblia e um livro a mais. Tem alguns que dizem que é a tradução do Novo Mundo. É a Bíblia não. É uma adulteração da Bíblia. Por quê? Porque o que está na Bíblia é adulterado lá, tem mudado as palavras, o sentido, o versículo tirado. Aí na Bíblia. Tirou o versículo, mudou o sentido, mudou as palavras. Aí na Bíblia. Então, assim como outros, né? Que tem, como eu já disse, a Bíblia em um livro mais. E ali aquele livro a mais, para eles, aquelas visões e revelações que um anjo desceu e falou, para eles é algo divino, que deve ser comparado à Escritura, só que não pode. Nenhuma visão humana, revelação humana, pode ser comparada à palavra de Deus. Nada. Eu tive uma visão, deve ser incluída na Bíblia. Não, sua visão não vai não. Que a Bíblia ela já foi encerrada, o canon, a revelação de Deus já foi fechada. Tudo que Deus tem para falar está na sua palavra. Glória a Deus. Precisa acrescentar mais. Então, você vê, irmão, que essas religiões, o que acontece? Quase todas elas diz que um anjo apareceu para elas e deu lá umas visões, revelação, disse o que apareceu dele. É interessante que Paulo disse, né? Ainda que um anjo venha descer do céu. E essas religiões fazem o quê? Eu vi um anjo, ele veio aqui, mandou escrever isso aqui assim. Então, veja que Paulo já disse lá atrás o que aconteceu, né? No futuro, e ainda tem gente que acredita. Você pode pesquisar essas religiões, os testemunhos, os adventistas e tantas outras. Diz o que? Um anjo veio e me revelou. Né? Veio um anjo que foi lá, me disse onde é que estava lá, uns mandamentos, achei enterrado, não sei aonde. Tanta coisa. Um anjo. Aí Paulo diz, ainda que desce um anjo do céu e anuncie outro evangelho. E qual é o nome do livro? Outro evangelho de Cristo. Olha aí. O nome do livro deles, outro evangelho de Cristo. Aí Paulo disse, ainda que desça um anjo, já desceu um anjo e disse, está aqui outro evangelho. E anunciou outro evangelho, seja nada. Aí está estampado no livro, outro evangelho de Jesus Cristo. Quem foi que falou? Um anjo. Aí a pessoa está dizendo, meu Deus, foi um anjo, olha aí o que tem que acreditar. Está entendendo que a Bíblia já nos aponta essas coisas, irmãos? Engano. E só é levado por elas quem realmente não tem conhecimento da Escritura, é ludibriado e enganado. Por isso,
nós precisamos estar constantemente estudando e nos aprofundando na Escritura. Tá bom? Amém. E para concluirmos e irmos às perguntinhas, não há nada pior do que ser condenado à perdição eterna, junto com Satanás e todos os que amaram e praticaram a iniquidade, né? Infelizmente, uma grande parcela da humanidade irá sofrer os danos de sua escolha. Dentre eles estarão aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo. Por esse motivo, o cristão deve permanecer fiel em suas convicções embasadas na palavra de Deus e nunca deixar levar por algum tipo de ação que venha colocar em risco a sua salvação, né? Então, nada que venha pôr em risco a nossa salvação, nós devemos aceitar, tá bom? Vamos lá às perguntinhas. Primeira pergunta: quais os textos bíblicos que citam as palavras blasfêmia contra o Espírito Santo? Lembra que eu falei no começo, né? Mateus, qual foi o texto que nós lemos? Mateus 13. 12, Oh. A senhora leu 13 também, 21, 22, 26. Não, nada. Foi 22? 23, 24. Ah, 23, 28, 24. 27, 31, 32. Mateus 12, 31, 32 e Marcos 3, 28 e 29. São os dois textos que Jesus fala da blasfêmia. Tá bom? Defina o significado do termo blasfêmia, segundo o manual. Do jeito que está no manual. E agora, Francisco? Como é que está escrito aí no manual? Ela fechou o manual. Ela fechou. A semana passada da irmã, né? Aí eu não sei nem onde foi mais. Foi, né? A irmã que estava assim. Mas blasfêmia é de origem de que idioma? Qual idioma? Grego? Grego. Uma palavra de origem grega. E o que significa? Caluniar. O que mais? Insultar. Insultar. Injuriar. Entenda que eu perguntei o que é blasfêmia. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diferente. Ah, pastor, isso ensinou uma coisa, já está falando diferente. Não, o significado de blasfêmia é uma palavra de origem grega que significa insultar, injuriar, caluniar e difamar. É diferente, tá bom? Mas vamos lá. Marque um X a resposta certa, né? Ó. A blasfêmia contra o Espírito Santo através dos textos bíblicos de Mateus 12, 31, 32 e Marcos 3, 28 e 29 significa A. Elogiar e atribuir a obra de Satanás ao Espírito Santo. B. Insultar e atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. E C. Maldizer, injuriar, ultrajar, fofocar e entristecer o Espírito Santo. A, B ou C? B. B. E essa hora? A. O que mais? B. A, B, C e aí? Atribuir a obra do Espírito a Satanás. É a B. B. É a B, ó. Insultar ou atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Lembra que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir a obra do Espírito Santo e dizer, ó, quem está fazendo aqui é o Satanás, sendo que é o Espírito que está curando. Então isso É tipo dar fama de um ao outro, né? É. Pronto, e cite 2 pecados contra o Espírito Santo que nós lemos. Nós lemos 4. Lembra os personagens que a gente falou? Qual é a pergunta mesmo? Cite 2 pecados contra o Espírito Santo. A gente falou de 5 personagens. 5 exemplos. Pode falar. Não. Aí está relacionado a blasfêmia. Os pecados contra o Espírito Santo. Lembra que eu falei alguns exemplos do Antigo Testamento? Alguns nomes. Esqueci de dar os personagens. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. O que ele fez? Blasfemou, né? Desobedeceu, né? Ele
desobedeceu o Espírito de Deus. Outro pecado contra o Espírito Santo, além da desobediência. O de Sansão, que era não ter consciência. O de Sansão. Pronto, 2 exemplos. Então, são só essas 4 perguntinhas. Aí, 9 horas e ponto. Tá vendo aí? Calculado aqui. Pronto, terminamos. Tá vendo? Amém. O relógio aí foi na hora. Então, que Deus abençoe, irmãos. A próxima aula vai ser sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais sobre o sentido real bíblico do que é batismo com o Espírito Santo.